Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria. É sábado, um dia muito especial, sempre, né? Gosto de lembrar, todo sábado, dedicado a Nossa Senhora, memória de Nossa Senhora no sábado, como chama a liturgia. E olha, eu tenho uma notícia boa para te dar sobre o nosso livro, o que assim seja. Você que adquiriu o livro, eu sei que tá aí doidinho, como a gente diz na Bahia, tá doidinho, não é para ter esse livro na mão. Você sabe que o livro ele é fruto das gravações das minhas homilias. Então a gravação, obviamente, gravou a fala falada e o livro precisa da linguagem escrita. Então esse foi um primeiro grande trabalho. Depois de compilar tudo que foi falado, depois de compilar o texto literal como foi falado, fazer as edições necessárias para ele chegar a linguagem escrita, né? Ao rigor da linguagem escrita. Mas essa foi a grande demora, viu? E toda a adaptação para a gráfica, mas semana que vem ele está indo para a gráfica. Essa é a grande notícia, semana que vem ele está indo para a gráfica. E assim que a gente tiver um prazo assim confiável de que a gráfica vai nos entregar, vamos convidar você que já adquiriu e você que ainda não adquiriu também para a noite de autógrafo. Então, todo mundo que está cadastrado, que já adquiriu, vai receber esse convite e vai ser amplamente divulgado. Vou falar aqui, vou fazer questão da sua presença na noite de autógrafo para que a gente possa entregar autografado os livros já adquiridos e autografar novos exemplares. Então, com certeza, a gente vai estar assim entre o final de fevereiro e início de março, primeira quinzena de março, se Deus quiser, fazendo esse momento que para mim também é muito importante. Com certeza é uma alegria imensa, né? É uma alegria imensa. Então, fique aguardando, viu? Já terminamos a fase da adequação da linguagem falada para a linguagem escrita. Concluímos também a parte editorial, digamos assim, a parte gráfica, dos ajustes gráficos solicitados pela gráfica, e agora a gente já está pronto para mandar. Então fique aguardando que logo, logo vai acontecer. Deus seja louvado por isso e muito obrigado a você pela confiança. Vamos então pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós nesse momento, nos ajude, nos abençoe, nos auxilie. Que o Espírito Santo de Deus venha em nosso socorro, em socorro da nossa fraqueza, da nossa incompletude, para bem vivermos esse momento, para bem vivermos esta graça tão grande que é rezar com a palavra de Deus. Então vinde, Divino Espírito Santo, vinde sobre nós, lance sobre nós um olhar de misericórdia e nos ajude, nos auxilie, complete a nossa incompletude, ilumine a nossa escuridão, regue a nossa secura, dê ternura à nossa dureza. Vinde, Espírito Santo, iluminar a nossa inteligência e o nosso coração, para que com a inteligência compreendamos e com o coração reflitamos, meditemos, rezemos, contemplemos a palavra, para que possamos bem vivê-la. Vinde, Espírito Santo, dar-nos a graça dessa força, dessa luz, desse vigor, para que a palavra aqueça o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, é o que nós pedimos. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é 8, os versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto?
Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a primeira questão, havia ali uma grande multidão, eles estavam com fome, Jesus teve compaixão. Palavras-chave, né? Para a gente ler esse texto e pegando para a vida da gente. Compaixão. Compaixão. Jesus se colocou no lugar do outro. Jesus sentiu a paixão, a dor, o sentimento do outro. E esteve com ele, compaixão, com o coração do outro. Jesus chegou junto do coração, do sentimento, da paixão do outro. Muitas vezes nós não somos compassivos, nós somos indiferentes. Qual é o oposto da compaixão? O oposto da compaixão é a indiferença. Nunca Jesus é indiferente. Nós, em alguns momentos, somos indiferentes, passamos. Aliás, é sempre esse risco. Nós não temos nada, como é que a gente vai dar de comida para tanta gente? Não tem condição nenhuma. As pessoas não vão saciar. Nós não conseguiremos saciá-los de pão aqui no deserto. Como fazer isso? A gente sempre acha que não tem, que não pode, agora não, talvez um dia. Eu costumo brincar, não é, com aquela imagem da loteria, né? Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar muita gente, vou ajudar creches, orfanatos, obras de caridade. Você joga? Não jogo. Então, a gente está sempre esperando que alguma coisa aconteça, porque não é comigo. Essa expressão é duríssima, né? Não é comigo, não me diz respeito. Jesus, ao contrário, é compassivo. E o que é que Jesus faz conosco também? O que é que Jesus faz com os discípulos? Jesus descobre que os discípulos têm uma riqueza. É muito interessante. Quantos pães? 7. Você sabe que 7, na linguagem bíblica, é o número da totalidade. Lembra? Quantas vezes perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Os dons do Espírito Santo são 7. Então, 7 na linguagem bíblica, para falar de 2 exemplos, fala de totalidade. Então, na verdade, os discípulos tinham tudo que era necessário para dar de comer à multidão. Já estava com eles. O que é que eles precisavam? Partilhar. Eles só precisavam partilhar. Bastariam 2 pães, tem um outro, você sabe que tem uma outra narrativa que fala dos 5 pães e 2 peixes. E o Zé Vicente, um músico, né, um compositor maravilhoso da nossa igreja, canta dizendo: bastariam 5 pães e 2 peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, para acabar com tanta dor. Então, na verdade, os discípulos já tinham todo o necessário. Os 7 pães era todo o necessário para acabar com a fome. O que era que eles precisavam colocar em comum? Partilhar. Quando a gente partilha, o milagre acontece. Quando a gente coloca na ciranda do amor, da vida, o milagre acontece. Falo isso lembrando dos jovens que encontrei ontem na universidade, e jovens de Escalada, lá de Lauro de Freitas, e eu fico olhando aqueles jovens, era a missa, não é, de abertura também do semestre letivo na nossa universidade, e encontramos ali,
E o namorado perguntou para a namorada: você conhece o Padre Mandela? Ela disse: como não? Toda manhã eu rezo com ele. Um beijo para esse casal lindo lá da Escalada de Lauro de Freitas. E eu fico pensando nesses jovens, né, na força da juventude para fazer o bem. Quando o jovem coloca tudo em comum, quando a comunidade coloca tudo em comum, quando o bairro, não é? Aquela vila coloca tudo em comum, os famosos mutirões. Quer dizer, a partilha, a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem tudo que o mundo precisa. A gente tem 7 pães, a gente tem tudo que é preciso. Só é necessário que o milagre do amor aconteça e a gente partilhe. Então vamos pedir nesse dia, né? Vamos pedir nesse nosso momento bonito de oração que Deus nos dê essa graça, a graça de um coração que partilha, a graça de mãos que partilham. Erguer, Padre Zezinho, né? Erguer as mãos com alegria, mas repartir também o pão de cada dia. A graça de mãos que partilhem, a graça de corações solidários e compassivos, a graça de fazer acontecer no mundo o milagre do amor. Esse é o grande testemunho que os cristãos podemos dar a este mundo no momento presente. O milagre do amor. Que Deus nos ajude, Deus te abençoe. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.